Olá pessoal, tudo bem? Quem estava aí semana passada vai entender. Levou muita baforada de fumaça no rosto essa semana? Para quem não estava aí, deixa eu me explicar. Semana passada eu comecei uma jornada, né, vamos dizer assim, para conversar conosco como igreja a respeito do livro de Eclesiastes, que é um dos livros mais desafiadores de toda a Bíblia. E eu usei como ilustração um comentário de Eclesiastes que foi feito por Clint Archer, em que ele disse que se um dia você se atrevesse a ler o livro de Eclesiastes, você ia ver Salomão dando uma tragada do seu cachimbo e soprando toda a fumaça bem na sua cara. Então, realmente, o livro de Eclesiastes, ele nos soa um tanto assim. Tanto que, num livro devocional a respeito do livro de Eclesiastes, o preletor da Bienal, que é o Emílio Garofalo, ele buscou informações a respeito de um outro comentarista que disse que, esse comentarista disse que Eclesiastes foi o único livro escrito em uma segunda-feira de manhã. O que faz todo sentido, né? Nós vimos semana passada, e eu espero que você tenha retornado ao livro, pelo menos aos 11 primeiros versículos que nós lemos, para que nós pudéssemos realmente entender algumas coisas importantes. Então, nessa primeira parte que nós lemos, capítulo 1, do versículo 1 a 12, só lembrando e posicionando quem não estava aí na semana passada, né? O autor, ele fala que a vida é frágil e passageira. E isso para ele é algo assustador e assombroso. E a vaidade, ou seja, aquilo que o ser humano vai buscar para colocar significado nessa vida, e é isso que ele chama de vaidade, ele fala que essa vaidade torna a vida frustrante e repetitiva. Afinal de contas, ele nos dá uma dica a partir do versículo 6. Ele fala que toda a vida debaixo do sol, e guarda bastante esse termo, que ainda ele vai repetir várias vezes no livro, toda a vida debaixo do sol, procurando um significado na vida que esteja debaixo do sol, é cansativo, repetitivo e frustrante. Por isso, a dica do autor de Eclesiastes é nos ajudar a entender a vida por um contexto que vale a pena, mas esse contexto que vale a pena, ele não está debaixo do sol. Está acima, é muito mais elevado. E colocar essa vida, que é frágil, que foi entregue por Deus nas nossas mãos, e colocar todo o significado dessa vida frágil em coisas que são fumaça, torna a vida frustrante e, pior de tudo, não traz para a vida o significado que ela deveria. Então hoje eu gostaria de colocar mais uma fumaça aí na sua cara, com todo respeito, e isso eu quero fazer de forma figurada. Se você morasse com a minha sogra, ela ia fazer isso literal, Simone concorda comigo, né? Mas eu quero fazer apenas figurado com você. E essa segunda parte do livro, do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, do versículo 12 ao versículo 18, que é o que eu quero propor a nossa leitura hoje, é que o autor fala que a vida frágil, passageira, sendo colocada ou vista de um significado debaixo do sol, ela é frustrante. Agora, há algo pior ainda que o autor vai nos alertar dentro desse capítulo 1. E eu chamo essa parte desse capítulo que nós vamos ler, é que o autor fala que ser consciente é sinal de sofrimento. É isso que o autor vai dizer. Ele diz que seria muito mais fácil nós vivermos uma vida na ignorância. E eu entendo o porquê hoje nós temos uma grande tendência, e quando eu digo nós, seres humanos, através da história, de tentar viver uma vida buscando
anestésicos, buscando coisas que aliviam. E eu não estou falando apenas de dependência química, mas eu estou falando de tudo aquilo que nos tira da realidade. Eu não sei se você teve a oportunidade ou não de participar do congresso não, das aulas que o Rafa fez. O que era, Rafa? Me explica aí. Obrigado. A Semana Digital, congresso, né? Mas eu achei muito legal, porque nós fomos avisados repetidas vezes que nós corremos para algumas anestesias que a sociedade nos oferece, e por isso estamos tão viciados, e a gente fala, essa geração que só fica no celular. Mas o Wesley, na palavra dele da quinta-feira, ele foi muito interessante, onde ele diz que a vida é colocada naquilo que nós mais destacamos na nossa casa, e a maior parte das nossas casas, quando nós entramos, o que nós vemos? Uma grande televisão de 55, de 42 polegadas, onde a família inteira se reúne para dali desfrutar de algum tipo de momento. Então, o problema das telas, ele não é apenas ligado aos nossos smartphones. Ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. E eu espero que, se houver uma outra oportunidade do Rafa fazer aquilo que ele fez, se você não participou, participe. Não, mas eu não tenho filhos, ele está falando só para crianças. Não. Ele está falando para muitas coisas, para nós, e não apenas só para as nossas crianças. Então, nós estamos sempre procurando os anestésicos. Possam ser eles drogas lícitas, possam ser eles drogas ilícitas, possam ser programas que nós assistimos, que nos captam e nos tiram da realidade, pode ser pequenos aplicativos de smartphone que nos tira, né? Pode ser o nosso trabalho, pode ser, enfim, qualquer coisa que você elencar. Porque no fundo, nós estamos chegando à mesma conclusão que o autor de Eclesiastes chega: viver nesse mundo de forma consciente é doloroso. E nós vamos ver isso a partir de agora. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 e 13, é o que nós vamos ler agora. Então ele continua aqui, o mestre, o Kohelet, né? Aquele que está se dispondo a falar as verdades que estão nesse livro. E o versículo 12 então diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Vamos segurar aí por enquanto a nossa leitura. E desses versículos aqui surge então a grande ideia de que foi Salomão o escritor. Afinal de contas, o pregador que está nos falando aí diz que ele foi rei de Israel em Jerusalém. E rei de Israel em Jerusalém só foram dois, Davi e o próprio Salomão. Porque depois de Salomão, o reino foi dividido e os reis que governavam em Jerusalém governavam sobre a nação de Judá e não sobre todo Israel, que é a ideia aqui no texto. Mas como eu falei para vocês na semana passada, o que menos importa é o autor desse livro. E se a possibilidade é que seja Salomão, não tem problema. Se é um descendente de Salomão, também não tem problema, porque o objetivo aqui não é quem está falando, mas sim o que está sendo dito. E ele nos fala então agora que buscar sabedoria é importante. Ele tem uma questão que nós vimos na primeira parte do livro, ele quer entender essa vida debaixo do sol, que é tão fugaz, que é cheia de vaidades, aonde todos nós seres humanos corremos atrás do vento e tentamos pastorear a fumaça. É isso que ele fala aqui. Então ele resolveu agora, de forma consciente, tentar entender como as coisas funcionam. Então ele agora dedicou-se a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Então é uma pessoa que vai agora olhar não apenas com um mero observador, mas mais do que isso, ele é um questionador. Ele quer buscar a causa. Ele quer buscar o objetivo da vida. Ele quer entender o X da questão. Por que um Deus
nos dá uma existência tão limitada debaixo do céu? Qual é o objetivo disso? E ele vai usar agora, então, de conhecimento. Isso me lembra um livro muito interessante. Eu não sei quantos de vocês já pôde ler. O autor, ele é muito engraçado. Ele escreve, ele diz assim, eu fiz uma trilogia de 5 livros, de 5 partes, né? E a primeira delas é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler. Se você não leu, é uma leitura divertidíssima. Ela não vai te trazer muito conhecimento, mas com certeza você vai dar muita risada. Mas nessa parte desse livro, desse primeiro livro, o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele diz que a humanidade inteira, então, um dia criou um supercomputador. E esse supercomputador deveria dar para a humanidade a resposta do motivo da vida, o significado da nossa existência. E os computadores, então, mais avançados que o homem podia criar, começaram a fazer os cálculos, e começaram a fazer os cálculos, e começaram a fazer os cálculos. E a humanidade foi, porque demorou muito tempo. Então, eles iam passando de geração em geração, eles iam preparando os cientistas que iam receber a resposta. E aí, então, eis que chega o dia em que uma geração de cientistas vai receber a resposta do computador. E o computador fala, então, para os cientistas que estavam lá esperando, diz, eu tenho a resposta. Finalmente consegui equalizar toda a existência humana. Nossa, os caras se prepararam. Afinal de contas, eles tinham estudado todas as ciências, toda a filosofia, eles tinham estudado tudo. E aí o computador pede para eles assim, vocês estão prontos para receber a resposta? E eles dizem, sim. E o computador os alerta, vocês não vão gostar da resposta. Eles, não, tudo bem, beleza. Nós talvez não vamos gostar da resposta, mas estamos preparados para isso. O senhor pode nos dar a resposta? E o computador diz, agora? Aí eles dizem, sim. O computador, então, começa a fazer um barulho, de repente sai uma fitinha impressa, e eles olham, eles pegam aquela fita, é a resposta para toda a existência humana. E aí, quando eles leem, está escrito assim, a resposta é 42. E aí você diz, tá, mas peraí, que tipo de resposta é 42? E eu vou dizer para você que não é muito distante disso. Tudo o que for estudado debaixo do sol só vai poder dar significado ou uma resposta para a nossa existência, que é 42. Mas nós estamos ainda procurando o significado da existência humana na ciência debaixo do sol. E essa é a questão. Jamais algo debaixo do sol vai conseguir dar o significado da nossa existência. Então agora esse homem resolveu fazer o que aquele computador fez. Ele vai se lançar agora a uma jornada de sabedoria e de conhecimento. Se você entende que é Salomão o autor desse livro, nós temos que reconhecer que Salomão era sábio o suficiente no seu tempo e talvez o único homem capaz de investigar isso. Porque no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, nós vemos que Deus deu para Salomão a sabedoria suficiente que ele pediu para governar sobre toda a nação de Israel. E ele entende que até faz parte do papel humano investigar a natureza. Nós, seres humanos, somos investigadores por criação. Se você olhar lá, quando Deus cria Adão, ele não simplesmente deixa Adão lá no Éden só desfrutando das coisas. Ele chama Adão para participar das coisas. Ele diz, Adão, vem cá. E aí, olha só que legal esse casal de animal aqui. Como é que nós vamos chamá-los? Né? Observe toda a criação. O livro de Jó manda Jó olhar para os grandes animais que Deus criou, o Behemoth, o Leviatã, e aprender a ver a magnitude de Deus nisso. Então não estou dizendo aqui que estudar ciência é inútil. Nós somos amantes do conhecimento. Nós temos as ciências humanas, nós temos as ciências exatas, nós temos as ciências naturais que estudam tudo o que acontece debaixo do sol. E nós devemos sim ser amigos do conhecimento. O problema é tentar achar o significado da vida
na ciência que acontece debaixo do sol, e isso é extremamente limitado. Por quê? Porque nós sabemos que há alguma coisa errada na existência humana, mas não é debaixo do sol que essa resposta virá. Vamos olhar os versículos agora, vamos ler o 13 de novo, a segunda parte, até o 15, em que ele fala assim, então: que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Versículo 14: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Que palavra de sabedoria! Porque ele fala que debaixo do sol, conhecimento não nos sacia, sempre estaremos tentando conhecer alguma coisa a mais. E ele vai nos dizer que até mesmo a busca por conhecimento se torna uma vaidade. E o que é a vaidade? A vaidade é aquilo que torna a existência humana sem sentido, sem significado, correr atrás do vento. E ele chega a uma conclusão de que todo conhecimento não serve para muita coisa por causa justamente do X da questão. Por quê? Porque Paulo chegou na mesma conclusão. Se você pegar o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, e o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, e na sua carta, ele vai começar o capítulo 12 falando de dons, e o capítulo 14 também falando de dons, mas ele bota uma dobradiça aqui, que é o capítulo 13, que ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me valerá. Paulo está entendendo aqui que o nosso problema não é falta de conhecimento, e é justamente o que o autor de Eclesiastes vai nos dizer. E hoje, talvez nós vivamos em uma das sociedades que mais idolatra diplomas na história. Ai, mas diploma é ruim, Edgar? Não, não tem problema. A questão é que achar o significado da vida nos diplomas que nós vamos pendurar nas portas ou nas nossas salas, ou quer guardemos em algum lugar por aí, não vai nos dar a resposta do que precisamos. Por isso eu gostei muito do que a Juca fala, que o Teach Beyond, ele promove uma educação transformadora. Não é só uma educação, é uma educação que vai além, Teach Beyond, né? Então, nós somos a geração que idolatra a ciência e que gosta da ciência. E tem alguma coisa errada com a ciência? Bom, tem, mas nem tudo. A ciência é ótima, ela nos ajuda em um monte de papéis, em um monte de processos. O problema é que quanto mais científica fica a nossa sociedade, nós continuamos tropeçando nas coisas mais básicas da existência humana. Não tem melhorado. Nós continuamos com as coisas mais básicas sendo necessárias. E aí nós transformamos agora o conhecimento no ídolo do nosso coração. E nós queremos cada vez mais conhecimento, nós queremos mais conhecimento, nós queremos mais conhecimento. E Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz: cuidado, não seja lá você muito sábio aos seus próprios olhos. Tenha cuidado com um conhecimento muito enorme, mas que não vai te dar a resposta. E agora vem a fumaça na nossa face. O que conhecemos, e até mesmo muito do que fazemos, não muda o mundo. Pensa você, em tudo que tu já estudou, em todos os diplomas que você já adquiriu, em todas as coisas que você faz. Se você morrer atropelado agora quando sair daqui, o mundo vai mudar? É essa a conclusão que o autor de Eclesiastes chega. Que no fundo, todo o conhecimento que nós adquirimos debaixo do sol
não nos torna imortais, não resolve a nossa questão mais complexa. Por quê? Porque nós somos grandes conhecedores, mas que no fundo, se nós faltarmos, pouca coisa no mundo vai mudar. A Terra vai continuar girando sobre o seu eixo, fazendo a sua jornada ao redor da nossa estrela. O Brasil vai continuar sendo o Brasil, o Rio Grande do Sul continuar sendo o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul continuar sendo Caxias do Sul. E nossa família vai sentir bastante a nossa falta, mas em poucos anos ela vai se reorganizar de tal forma que você não é mais necessário. Isso não quer dizer que não tenha saudade, que não tenha dor, que não tenha um monte de sentimentos, mas ela vai se reorganizar de tal forma que ela vai continuar existindo. Assim como eu fiz a provocação para você, você não lembra o nome dos seus 16 tataravós. Não sabe o que eles gostavam, não sabe o que eles dedicaram, não sabe pelo que eles viveram e o que eles amaram, mas nós estamos aí. Isso significa que teus tataranetos não lembrarão teu nome. Essa é a grande questão. Então nós estamos há muito tempo formando milhares de pessoas. Pensa todos os anos em todas as universidades do mundo, quantas pessoas estão sendo formadas, quantas pessoas estão ganhando diplomas. Isso é muito conhecimento acumulado. Ao mesmo tempo, é um tipo de conhecimento que não tem nos dado respostas melhores, porque o X da nossa questão não pode ser resolvido com um conhecimento debaixo do sol. Seria mais ou menos assim, eu uso aqui um relógio. É um relógio divertido. Quando eu saio para pedalar, ele consegue marcar o meu trajeto. Ele serve também de coleira, porque a Simone sabe onde é que eu estou. A gente tem um... né? Mas isso não é mal. Eu concordo, porque eu acho que é muito legal, porque quando eu estou parado muito tempo em algum lugar, já toco meu telefone. E aí? Foi atropelado? Aconteceu alguma coisa? Precisa de algum socorro? É bom. Não é ruim. Ele também é cheio de tecnologias e ele consegue verificar os batimentos cardíacos, ele consegue fazer um monte de coisa que eu acho muito divertido. Ele conta os passos que eu faço, né? Ele verifica, assim, de alguma forma, um pouco da minha saúde e tudo mais, e ainda me gratifica. Ele diz, parabéns, você alcançou tantos pontos no nosso programa aqui de saúde e você é considerado uma pessoa saudável, né? Então ele até me premia. Agora, se eu desmontar esse relógio aqui, eu não vou encontrar dentro dele o Criador dele. Tampouco eu vou encontrar nele o significado pelo qual ele foi criado. Porque ele é tão somente a tecnologia pela qual o seu Criador cumpre o seu papel de me promover algo que eu gostaria de ter. Algo que marca a minha pedalada, algo que permite que a minha esposa saiba onde é que eu estou e tudo mais. Se você analisar toda a ciência debaixo do sol, você não vai entender por que fomos criados e, mais significativo ainda, você não encontrará o Criador de tudo isso. Essa é a grande questão. Por isso que a ciência chegou a uma grande conclusão. Não existe Deus. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque ela desmontou o relógio e não achou o Criador ali dentro. Puxa, então, se não está o Criador do relógio dentro do relógio, o relógio veio existir sozinho. E não vou entrar nesse mérito agora, não é esse o meu objetivo. Mas, de alguma forma, a ciência, quando não olha para Deus, diz, olha, nós achamos o cara que inventou o relógio dentro do relógio. Mas desmontamos tudo, sabemos tudo como é que ele funciona, temos todas as engrenagens, todos os chips, tudo como ele funciona, o visor, o LED, sabemos tudo. O Criador não está ali. Então, eu acho que ele veio a existir sozinho. Então hoje, nós estamos procurando o significado da nossa existência nas coisas debaixo do sol e não vamos encontrar. Mais do que isso, nós olhamos às vezes para o passado e aquilo que o autor fala aqui, o que falta não pode ser contado. Mas como assim que ele está falando isso? O que falta não pode ser contado? Me diz aí, o que falta para você?
você não sabe. Então, se você não sabe, não pode ser contado. Mas quer um exemplo disso? Imagina você que há 50 anos atrás viviam pessoas sem imaginar que geladeira viria a existir. Pensou nisso? E hoje a gente olha para trás assim, mas como é que aquele povo vivia sem geladeira? E sabe o que é mais divertido? Eles viviam sem geladeira e não estavam nem aí para isso. Por quê? Eles não sabiam o que era geladeira. Há 30, 40 anos atrás, eu sei que foi inventado mais, mas no Brasil chegou depois, né? Chegou mais ou menos nesse tempo, o forno de micro-ondas. E hoje talvez você diga, mas como é que o povo do passado vivia sem forno micro-ondas, gente? Onde que eles esquentavam as coisas? E sabe o que é mais legal? As gerações que virão lá na frente, elas terão coisas que elas vão olhar para nós e dizer, mas como é que o pessoal lá em 2024 vivia sem isso? É imprescindível para a vida. A geração mais nova olha para nós e diz assim, como é que esse pessoal vivia sem rede social? E nós estávamos fazendo o quê? A gente estava andando de bicicleta, a gente estava jogando bola, a gente estava jogando vôlei com os amigos da nossa rua e nós nem imaginávamos o que era a rede social. Fazia falta para você? Não. Hoje faz? Provavelmente sim. Você veio a conhecer, você se adaptou e hoje você utiliza a rede social. Mas se você está mais para a linha dos 50 do que dos 30, você vai lembrar que a gente vivia sem rede social. E para nós não fazia falta alguma. Agora, para essa geração aqui, você tira a rede social, vão morrer de um colapso. Essa é a grande questão. O que falta não pode ser contado. Falta coisas para a nossa geração hoje, que daqui a pouco, lá na frente, se Jesus não voltar antes, eles olharão para nós e vão dizer, mas como é que eles viviam sem isso? Que gente atrasada, medieval, viviam no tempo das pedras, não tinham, como eu não sei o que é, não sei nem nominar, mas falta alguma coisa. A próxima geração vai julgar você por alguma coisa que você não tem e não vai conseguir entender como é que você viveu tanto tempo sem aquilo. O que falta não pode ser contado. Esse é o grande problema. E aí nós chegamos aos versículos 16 a 18. Opa, estou em Coríntios aqui, deixa eu voltar lá para Eclesiastes. Que diz assim, fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior é o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Puxa, esse homem aqui está nos alertando de algumas coisas. Quanto mais conhecimento, maior é a tua frustração. E aqui nós caímos em um choque grande de realidade. Porque imagina você, nós aqui temos um conhecimento médio daquilo que acontece no nosso país, nós temos um conhecimento da corrupção que acontece. Isso não te deixa frustrado e chateado? A corrupção do nosso país, puxa, que coisa isso. As doenças que estão por aí, Acabamos de passar, estamos ainda meio que traumatizados por causa de uma Covid-19, mas estamos aí com a Mpox, e será que vem? Será que não vem? Como é que será que acontece? Como é que será que não acontece? Nos anos 80 nós tínhamos a AIDS como grande temor de todo mundo, e diziam, cuidado, não é seringa, é o sexo, você tem que tomar cuidado, e a gente vivia com medo disso. Então a corrupção, as mortes, as doenças, a violência contra as crianças, violência contra as mulheres, Se você não estava em nenhum outro lugar do Brasil, mas no Rio Grande do Sul, você deve ter sabido que essa semana estão lidando com 2 mortes, 2 crianças, as 2 ocasionadas pelas suas mães, e todo mundo está assustado, tipo assim, o que está acontecendo? As mortes que têm acontecido, morte no trânsito, morte no estádio de futebol, morte no hospital, em todo lugar há mortes. As guerras que estão por aí, e hoje mesmo Israel acabou de atacar o sul do Líbano,
e o Hamas, e o que será que vai acontecer? E a Ucrânia e a Rússia estão lá se jogando bombas até agora, e aí a China se aproximando de Taiwan, e o que vai acontecer? Imagina se você tivesse a oportunidade de não saber nenhuma dessas informações. Você viveria melhor? Essa é a conclusão que o autor chega. Saber e conhecer é frustrante, por quê? Porque nós acabamos sofrendo do problema da consciência. Nós sabemos o que vai acontecer. Por isso que muitas vezes há um dilema, né, das famílias. Será que contamos ou não para um idoso que ele tem uma doença que é incurável? Ou será que deixamos ele viver e daqui a pouco, né? Porque vai ser pior para ele saber agora, vai ser um choque grande. O que vamos fazer? Contamos ou não contamos? E vira um dilema ético. Porque vem a grande questão, se eu deixar um idoso saber que ele tem algo incurável, ele vai até o fim da vida com aquele fantasma o assombrando, que até agora ele não teve. E que no fundo, se não tem cura, vai mudar o quê? Nada. Tem aquele lá que diz assim, não, o pai está com tal coisa, deixa ele comer churrasco aí, não tem problema, deixa ele ir para o baile, deixa ele fumar, porque afinal de contas vai resolver nada mesmo, né? É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Nós estamos nos tornando grandes conhecedores para chegar no momento em que o conhecimento não nos ajuda na questão X da nossa existência e ao mesmo tempo nos torna frustrados e amedrontados sobre tudo o que pode acontecer se nós colocarmos o pé para fora da porta da nossa casa. Por isso ele fala que o que falta não pode ser contado. Ao mesmo tempo, quanto mais se conhece, maior é o sofrimento, maior é o desgosto. Puxa vida, como é que a gente resolve isso? Você e eu hoje, que estamos ouvindo as palavras do pregador de Eclesiastes, hoje, vivendo em Caxias do Sul, em 2024, como é que nós fazemos isso? Nós temos que lembrar de algumas coisas, e esse autor aqui está nos dizendo o seguinte: a ciência, ela é boa, ela é boa. Não conhecer ciência é cair num poço de ignorância que também é perigoso. Você não saber que, por exemplo, colocar a mão em um pote com veneno e colocar depois na boca vai fazer com que você morra. Então, é bom você conhecer os tipos de veneno, aonde você pode colocar o teu dedo e aonde depois colocar, então, a mão na sua boca. Então, ela é boa. Isso não é ruim. O problema é que a ciência é incapaz de dar a resposta para a questão mais chave da nossa vida. Nós podemos conhecer o cérebro humano, nós podemos conhecer todos os tipos de fugas que o cérebro humano faz, nós podemos entender todo tipo de anestesia que o cérebro humano corre atrás, mas a resposta nunca estará na ciência debaixo do sol. Nunca. Não tem como. Não há possibilidade alguma. Ah, não, mas então vamos medicar. Vamos, né? Não resolveu ainda. A questão é que nós estamos só medicando essa questão. Como é que a gente pode, então, mudar isso? Quem pode nos dar um conhecimento de algo que está acima do sol? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Jesus aqui no capítulo 8, nesses versículos aqui, ele está numa discussão bastante complexa com um bando de religiosos judeus. E ele começa no versículo 21, ele diz assim, mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Versículo 23, mas ele continuou, vocês são daqui, de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo.
Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus agora está nos dando uma dica de que a única coisa que pode nos salvar de uma existência medíocre debaixo do sol é aquele que veio de cima do sol. É aquele que veio dar uma perspectiva diferente para a nossa vida, para o nosso valor e para a nossa existência. O significado da vida só pode ser encontrado em Cristo, e em lugar nenhum mais você vai encontrar o teu verdadeiro significado. Porque só pode trazer um significado acima do céu, ou acima do sol, algo que está acima daquilo. Precisa vir algo que é lá de cima até nós para nos dar o verdadeiro significado de todas as coisas. Paulo também vai nos lembrar, lá em Colossenses, abra aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E Paulo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aonde está o significado de todas as coisas? Aonde está a paz? Está escondido em Cristo, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Se você voltar um pouquinho, Provérbios, e aí o livro imediatamente anterior a Eclesiastes, né? Capítulo 8 de Provérbios, que também tem uma boa associação com Salomão, então eles podem de alguma forma serem complementares. Capítulo 8, versículo 35, diz assim: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem está falando isso? Se você virar um pouquinho, você vai descobrir que é a sabedoria. A sabedoria está dizendo que quem a encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas todo aquele que se afasta da sabedoria agride a si mesmo. Provérbios 9, 10 vai falar assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Mesmo livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nos diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós podemos ter uma mente brilhante, nós podemos ter um QI invejável, nós podemos ter um conhecimento enciclopédico. Se não soubermos quem Deus é tudo fumaça, e é tudo correr atrás do vento. O autor de Eclesiastes nos alerta isso. Para conhecer o significado de nossa vida, temos que olhar de uma perspectiva que vai acima do sol. E nós temos que conhecer o nosso Criador, a obra do nosso Criador feita na cruz, com o seu Filho Jesus Cristo. E tudo isso apoiados na sabedoria do Espírito Santo. Eis o princípio do conhecimento de uma existência
que não é vã nem inútil. Você vai para a tua casa e talvez amanhã você vai ser desafiado a conhecer mais alguma coisa que não é Cristo, mais alguma coisa que não é Deus. Você vai ser desafiado a ter mais um diploma que não tem nada a ver com Bíblia ou Espírito Santo ou alguma coisa assim. E eu não quero te dizer para te rebelar contra isso. Pelo contrário, vá, faça. Mas não te esqueças que acima do sol está a nossa herança, o nosso tesouro, e é só assim o que fizermos aqui ecoa para a eternidade. Então, a grande baforada de fumaça que o autor de Eclesiastes nos dá na segunda parte desse capítulo é: gaste tempo conhecendo Deus, porque esse é o significado da tua existência. Qualquer coisa fora disso é vaidade, correr atrás do vento e estar limitado a uma existência que é como a neblina. Hoje você vê e daqui a pouco ela se dissipou e foi embora. E você é só uma memória em algumas pessoas que talvez você fez parte, mas daqui a pouco ninguém saberá quem você é. Conheçam a Deus. Meu desafio para você essa semana: vá fazer alguma coisa que te leve para mais perto de Deus. Vai ler uma Bíblia, vai ler um capítulo da Bíblia, vai ler um livro devocional, vá conversar com alguém, sentar, tomar um café a respeito de coisas espirituais. Vá ao teu grupo célula e fale sobre coisas espirituais. Tente entender quem é esse teu Criador, o que Ele fez por você e como Ele coloca um Espírito Santo à tua disposição para entendermos que a nossa existência está acima do sol. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E obrigado por essas palavras que parecem turronas, parecem palavras de alguém que está desgostoso da vida, como esse autor de Eclesiastes. Porque essas palavras de alguma forma se tornam as minhas palavras. E mais do que isso, elas ecoam através da história, sendo as palavras de muitas outras pessoas que as falaram antes de mim. Palavras de pessoas que talvez tentaram encontrar a existência, o significado da vida naquilo que não é acima do sol. De vidas que se frustraram, que se gastaram, que se perderam, que já caíram no esquecimento da história e da lembrança humana, de tantos anônimos que estão por aí nas ruas. Falamos Simão d'Ambrós, falamos Joacir Bado, falamos Moreira César. Esses nomes foram de homens, de pessoas que um dia existiram, mas não sabemos atrás do que correram. Não sabemos aonde colocaram o significado de suas vidas. E hoje para nós, são só referências geográficas. Senhor, nos livre de termos uma vida assim. Que possamos correr atrás do verdadeiro significado da nossa existência. Que possamos te conhecer, ao único Deus verdadeiro, e a teu Filho, que se entregou na cruz, para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. E aí está o nosso significado. Aí está a nossa herança. Aí está algo que vale a pena. Senhor, muito obrigado por isso. Nos ajude a sermos uma igreja que te encontre, que te procura, que coloca o significado em ti, para que tudo o que fazermos possa ecoar na história, não porque fomos grandes, mas porque alguém acima do sol veio até nós, se apresentou de forma soberana e nos deu um significado eterno. A ti seja toda a honra, a ti seja toda a glória. Amém. Olir, por favor.